7h04, muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, manhã nublada, uma chuva caindo aqui em Três Lagoas, em boa parte do Mato Grosso do Sul, dia 9 de agosto de 2024, vamos juntos por aqui até as 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia ao Marco Amaral, bom dia a todos que dão audiência ao nosso jornal, uma ótima sexta-feira a todos nós. Vamos ao vivo por aqui, um oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma, grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, né? A Maguti Canquite, lá na Vila Carioca, precisando, chama Sete Farma no 35240730. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia, 2150 Vila Aro, no 2104-2842, Lotéricas Caminho da Sorte. A Lotérica Pé Quente de Três Lagoas, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e Maria Guilherme Esteves, 1247 no Maristela. E Gerildos Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição com o churrasco mais apreciado de Três Lagoas. Na Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa, no WhatsApp 991621493. Vamos lá, muitos destaques na edição de hoje do programa. Você ficar sabendo, com 116 quilômetros de duplicação, pedágio na Rota da Celulose pode ir de R$ 4,90 a R$ 15,20. Em 12 anos, Mato Grosso do Sul cresce 6% no registro de crianças de até 5 anos. O governo de MS estima recuperar 80 milhões aos cofres públicos com refis estadual. Estas e outras informações, entrevista ao vivo com o Dr. Oliana Cleto, advogado tributarista, falando sobre estratégia patrimonial frente à tributação do agronegócio, entre outros assuntos. Já já a gente bate um papo com ele ao vivo nos nossos estúdios. O Difusora Notícias desta sexta-feira está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. Hora do tempo. 7h07, vamos lá falando do tempo para você que nos acompanha. Tempinho fechado, chuva caindo em Três Lagoas e você, ouvinte do nosso jornal diariamente, não foi pego desprevenido, né, Cláudio? Soube certinho o que ia acontecer e tá aí, chuva caindo, tempo fechado, vai ficar assim basicamente o dia inteiro. Não garante chuva o dia inteiro, mas tempo fechado o dia todo, com toda certeza. A passagem da frente fria sobre o teto aqui de Três Lagoas, trazendo água pra gente, água tão esperada, tão bem-vinda. Não pode reclamar não, né, Cláudio? Ô, Henrique, bom dia novamente, não pode reclamar não, chuva abençoada, chuva é bênção, para nós que somos cristãos, nós acreditamos na chuva. Aliás, as pessoas que professam também outras religiões também adoram as chuvas e nós temos que agradecer por esta chuva. Só não acredita aquele terraplanista, né? Eu tô falando a palavra certa? Terraplanista. Terraplanista, né? Tô falando a palavra certa. Aquele que acredita que a Terra é plana, né? Porque aquele que acredita que a Terra é redonda, que nós vivemos num sistema solar, né? Aquele que acredita na ciência, né? Esse estava esperando a chuva hoje na sexta-feira, como eu estou esperando, estava esperando. Tá certo? E a meteorologia, os cientistas, eles não erram, não. Eles são estudiosos e eles mais uma vez acertaram. Sexta-feira vai chover em Três Lagoas. Já estava chovendo no Mato Grosso do Sul desde ontem, lá em Corumbá, na outra banda do estado. Então, provavelmente, a chuva tá vindo de lá pra cá, né? Tocada aí pela frente fria e chegou aqui. Eu falei ontem, eu não vou nem aguar as minhas orquídeas, porque amanhã vai chover. Ela vai receber uma água celestial, né? Das nuvens. E eu tô muito feliz, muito bom. E um presentão pra mim hoje. É isso, pra você que hoje completa mais uma primavera, né? Parabéns. Obrigado. Né? Muitos anos de vida. 55 primaverinha. Aí sim. E a festa tá rolando desde segunda-feira, viu? Eu já tava, é verdade mesmo. Ontem foi 2 barril de chopp, os amigos me presentearam. Parabéns. Aí sim. Muito obrigado ao Alex e a companhia lá que organizou o negócio. Muito bom. É isso. Bom, a surpresa, viu? Quando é surpresa, você não foi melhor, tomar né? esse chopp, você e o Marco Amaral, porque foi uma surpresa. Me levaram lá pro negócio, lá falei, mas já começou hoje? Já começou hoje. Uma quinta-feira já começa. É o dia, né? É no dia do evento. Bom, mas
A gente ainda tem tempo fechado e com chuva, mas a gente não tem baixa temperatura ainda. Para a gente ter um pouco de noção, Campo Grande registra nesse momento 10 graus e chuva. Então tá frio lá na capital. A gente tem Corumbá, que choveu bastante, 12 graus, tempo fechado, não chove, mas choveu muito. Choveu mais de 20 milímetros lá em Corumbá, lá no Pantanal, o que ajudou muito. Três Lagoas tem chuva e tempo fechado, mais 17 graus ao longo do dia. A tendência é se manter esse 17 até diminuir ao longo aí da sexta-feira, tá? Pro final de semana, essa chuva fica restrita hoje, a gente pode ter até 10 milímetros de chuva hoje. E o sábado e domingo gelados, amanhã frio, amanhecendo com 7 graus aqui em Três Lagoas, domingo com 9 graus, na segunda com 11 graus e na terça com 11 graus. Então a gente tem uma sequência de dias gelados aqui em Três Lagoas. E aí, lá pro meio da semana que vem, pode ser que a coisa mude, mas vamos curtir primeiro esse início, né, de friozinho que vem por aí pra gente aqui em Três Lagoas, o que é realmente importante. É isso. Então fique atento, fique ligado, porque essa temperatura agradável, ela vai continuar por aqui. Tá legal? São 7 horas e 11 minutos. Vamos em frente e vamos trazer já a reportagem com a Letícia Guimarães, falando a respeito de um assunto que tá todo mundo falando no Mato Grosso do Sul, principalmente desse eixo Três Lagoas, Campo Grande, envolvendo a BR-262, porque saíram os detalhes do estudo de viabilidade técnica para a concessão das rodovias do leste do estado. E ela conta pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. O estudo de viabilidade técnica para a concessão das rodovias da região leste de Mato Grosso do Sul, que dão acesso ao estado de São Paulo, composto pelos trechos das rodovias estaduais MS 040, MS 338 e MS 395, e trechos das estradas federais, BR-262 e BR-267, apontou que o pedágio nos 870 quilômetros a serem leiloados deve variar de R$ 4,90 a R$ 15. O trecho, chamado de Rota da Celulose, passa por grandes fábricas do produto. Conforme os documentos publicados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Mato Grosso do Sul, dos quase 900 quilômetros de rodovias a serem concedidas neste pacotão, apenas 116 quilômetros serão duplicadas. Além disso, 457 quilômetros terão acostamento, 251 serão de terceiras faixas, 12 quilômetros de via marginal e 82 de dispositivos em nível. A duplicação está quase que totalmente entre as cidades de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, um trecho de cerca de 97 quilômetros, que, segundo o estudo, deverá ter pista dupla. Os outros quase 20 quilômetros estão na BR-267, na divisa entre Bataguaçu e São Paulo. E são essas praças que devem ter os valores mais altos de pedágio, segundo o documento. Em Ribas do Rio Pardo, onde a duplicação termina exatamente na fábrica da multinacional Suzano, o valor deve ser de R$ 15,20. O segundo maior valor está em Nova Alvorada do Sul, onde a tarifa pode ser de R$ 15,10. A praça de pedágio mais barata da concessão será a de Bataguaçu, na BR-267, que custará R$ 4,70. O trecho da BR-262, que deve ser delegado ao governo do estado pelo governo federal, sai de Campo Grande até a divisa com São Paulo, em Três Lagoas. Se o motorista fizer este caminho, deverá gastar R$ 53,00 em pedágio, passando pelas 4 praças que serão implantadas na rodovia, o trecho mais caro da concessão. Já quem fizer o trajeto pela BR-267 de Nova Alvorada do Sul a Bataguaçu deverá gastar R$ 40,20. Pelas estradas estaduais, a MS 040, a MS 338 e a MS 395, o motorista deverá desembolsar R$ 47,30. O valor do pedágio, porém, pode mudar, isso porque a concessão será feita por leilão e a empresa que oferecer a maior outorga e o menor valor de pedágio
com redução máxima de 20% no valor previsto, deverá ser a vencedora. Conforme o EP, a ortoga mínima é de 95 milhões e a previsão de investimento nas rodovias é de 8,8 bilhões, em capital privado pelo período de 30 anos. Letícia Guimarães para o Grupo Difusora de Comunicação. 7h15. Obrigado, Letícia, pelas informações. Bom, Cláudio, tá aí o que todo mundo estava esperando, né? Depois de longos meses de estudo pelo governo federal, como empresa contratada para estar realizando esse estudo de viabilidade técnica das BRs, a 267 e a 262, e a outra MS, né? A gente tem agora a divulgação da BR-262 e os valores de pedágios e os pontos de pedágios, enfim. A gente sabe que quando se fala de duplicação, todo mundo queria duplicação, que o governo do estado, o governo federal passasse para o estado fosse lá, realizasse essa duplicação, mas eles querem um outro modelo que é concessão. E aí a empresa interessada, a concessionária, ficaria responsável por essa duplicação em lotes, em terceiras faixas, em tanto tempo de concessão, enfim. Mas já é alguma coisa. Tem gente que já está pulando alto quando fala em pedágio na BR-262. Mas enfim, se for para melhorar, se for para as mortes cessarem, é válido? Talvez sim, né? Claro que é. Entendeu? Eu pago pedágio com gosto. Embora seja salgado, mas você transita numa rodovia com todas as condições de atendimento. Entendeu? Então, imagina você vai na 112, né? Eu fui gerente da GESUL 6 anos, eu acho que eu conheço um pouquinho de estradas, né? Então você vai daqui de Três Lagoas para Inocência, por exemplo. Você vai numa rodovia que já tem um pedágio, mas você tem celular, Sim. você tem atendimento, você tem... Entendeu? Você tem tudo. Então a 262 precisa disso. Ontem eu dei a notícia em primeira mão aqui no Tribuna Livre, quando eu vi já a matéria, né? Aí eu disse que a nossa reportagem, nossa equipe, que é uma equipe promissora, uma equipe de vanguarda, uma equipe que vai à busca das informações... E aí eu falei, a nossa equipe vai trabalhar essa matéria aí e vai trazer as melhores informações para você. E a Letícia Guimarães trouxe aí com muita propriedade. Você e eu gostamos desse tema, né? Nós adoramos esse tema. E não é só a 262, né? É a 267, é a 040, é a 395, é a 338. Então, é um conjunto de fatores que o governo do estado vai buscar essa parceria com o governo federal e concedendo a uma empresa terceirizada, evidentemente, essa concessão. Já vou avisar. O primeiro plano, como nós já falamos aqui anteriormente, em outras matérias, em outros momentos, o primeiro trecho a ser duplicado são 116 quilômetros entre Campo Grande e até a Suzano. Portanto, a fábrica, né? A fábrica não, a indústria de extração de celulose, às vezes as pessoas ficam assim meio que... Mas, Cláudio, você está falando certo? Nós não fabricamos celulose. Quem fabrica a celulose é a natureza. Nós extraímos a celulose. A indústria extrai a celulose. Então a Suzano está ali, daqui para lá, antes de chegar em Rio Pardo, de Campo Grande para cá, depois de Rio Pardo, são 116 quilômetros. Até ali será duplicado. E os demais trechos receberão as terceiras faixas, a melhoria no acostamento, melhoria no pavimento, enfim. Nós teremos uma 262 em condições de transportar pessoas, veículos, caminhões de madeira, de outros produtos. É o nosso sonho. Nós falamos que não vai duplicar de uma vez. Difícil. É muito difícil. Mas já existe aí uma grande vantagem que eu acredito que nos próximos anos nós teremos sim. Lembrando que o pior trecho, eu sempre divido essa ida a Campo Grande de 330 quilômetros, aproximadamente, em 3 pernas. É uma perna daqui, Água Clara, que é a maior perna, Sim. Tá certo? Depois Água Clara, Rio Pardo e Rio Pardo, Campo Grande. Rio Pardo, Campo Grande justamente é o pior trecho, no sentido de você circular. Fluxo grande, o né? Fluxo grande, e muita curva e tal. Sempre achei 85 quilômetros, mas muito complicado. Entendeu?
Mas com a construção das terceiras faixas, que não são tantas assim, o trecho Três Lagoas Água Clara, que era o pior trecho e o maior trecho, se tornou um ótimo trecho para você trafegar, entendeu? E, inclusive agora naqueles 23 quilômetros que está faltando de acostamento de terceira faixa, o DENIT está executando a obra entre Água Clara e esse trecho que faltava. Então, parabéns ao DENIT, parabéns ao governo do estado, ao governo federal, a todos que estão tendo a consciência de que a rota da celulose, né, a nossa região toda aqui precisa desses investimentos. Parabéns, eu estou feliz da vida. Eu estou dando, você sabe que teve nós não podemos falar por uma questão eleitoral, mas nós tivemos aqui um movimento da classe política nos últimos tempos aí sobre a questão da 262. E isso foi muito importante, porque movimentou todos os municípios. Era duplicação, né? Mas já, de certa maneira... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já conseguimos algumas coisas. Não é o que se pretendia, mas tivemos audiências vai ter alguma coisa. Tivemos audiências públicas, movimentou as câmaras municipais, os municípios da nossa região, a capital, a Assembleia Legislativa, chegou aí no entendimento. É isso, 7h21, o nosso convidado já está por aqui, o doutor Oli Anacleto, para falar a respeito aí de sucessão familiar, dentre outros assuntos, da tributação, né, rural, mas... BR-262 para você, bom dia, seja bem-vindo à Difusora FM. Bom dia. A gente sabe que essa rodovia é uma rodovia bastante complexa, né? O que você analisa dessa notícia, desse estudo sendo divulgado, desse modelo de concessão para iniciativa privada? Se tiver interesse, obviamente. Nossa, né, eu acho que, falando aí de uma forma bem sucinta, a gente passa ali toda semana nessa estrada, uma estrada muito movimentada. E, na verdade, para mim é novo isso. Inclusive, essa possível duplicação até Ribas seria muito bom, porque o meu principal fluxo ali é até Ribas. É muito complicado. Geralmente, a gente sai de manhãzinha. Tem muitos ônibus da Arauco. Da Suzano. E aí, a gente fica... É um trânsito lento, ruim de chegar. Parece que depois que passa Ribas, ainda que a estrada seja simplificada, a viagem rende. Mas até Ribas realmente é um problema e fico muito feliz aí com a possibilidade de duplicação. Vai melhorar a nossa vida ali. É o que todo mundo espera, né? O doutor, nós estávamos comentando aqui, o doutor gostou da notícia. Notícia boa e, aliás, que ele gostaria. Nova, né? Não e ele já está prevendo o futuro aí, os ônibus da Arauco. Daqui a um dia nós teremos. Tem mesmo. Teremos mesmo. Aliás, né, o Vale da Celulose, Arauco, Suzano, Eldorado, Bracel, quem sabe... Né, em Bataguaçu, enfim. Bracel e Bataguaçu. O que vai virar Mato Grosso do Sul. Eu acho que está que carta na manga. Na hora certa vão anunciar. Os próximos 20 anos, falando de celulose aqui no Mato Grosso do Sul, são promissores, né? Cada vez mais alavancando, mais indústrias aportando por aqui. Bom, vamos para o intervalo rápido. Na sequência a gente volta com a entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Fique por aí, voltamos. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 8h25, estamos de volta com o nosso Difusora Notícias ao vivo, juntos até as 8 da manhã com as informações. Vamos para a entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Doutor Oli Anacleto está aqui, advogado tributarista, falando de estratégia patrimonial, tributação no agronegócio, também ele é especialista em planejamento patrimonial e sucessório, enfim. Ontem teve uma palestra no Sindicato Rural falando exatamente sobre esse assunto, né, doutor? Como é que foi a apresentação por lá? Rapaz, foi muito bom. Primeiro, bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Ontem a nossa palestra foi bem tranquila lá no sindicato, teve bastante gente. E um pessoal que gostou bastante do tema. Eu acho que a gente veio alertar de uma forma diferente, de uma forma não comercial. Tem muitos pontos interessantes esse ano. A gente teve uma reforma tributária que já foi aprovada, uma primeira fase da reforma tributária. Já começa a ter questões que mudam para o ano que vem, principalmente nessa área de sucessão, né? O nosso tributo pode sofrer uma mudança para efeito de sucessão, de doação, e aí é um ponto que a partir disso a gente tem que começar a pensar se tem que fazer o planejamento sucessório, se já é a hora, como é que funciona, e é esse o nosso intuito. Planejamento sucessório, né? É um assunto que as famílias do agro precisam conversar, discutir, debater para evitar problemas futuros, né? Tem que começar sempre. São muitos problemas, né? A gente, quando fala de sucessão, quem não conhece alguém que está em um processo de inventário há 5, 10 anos e não consegue se resolver, né? Então, o planejamento é sempre a melhor opção, seja de que forma for, né? Tem diversos modelos de planejamento. Essa preocupação nossa com tributo é uma grande preocupação, porque acaba que talvez inviabilize o planejamento sucessório a partir do ano que vem, talvez mude, né? Há exemplo, só para ficar claro, o que aconteceu lá na reforma tributária? O nosso tributo aqui no nosso estado, ele tem um percentual de 3% para doação e 6% para inventário. Então a gente sabia que, independentemente do valor do bem, né, a gente pagaria esse tributo. Sim. Então, a reforma tributária mudou e agora obrigou com que os estados façam uma alíquota, que é esse percentual, progressivo. Então, vai ser obrigatório ser de 2% até 8% ou 6%. A gente não sabe qual vai ser o máximo aqui no Mato Grosso do Sul. O teto é 8%. Mas vai ser por valor de patrimônio. Então, para o público do agro, qualquer imóvel rural vai ser a alíquota máxima. Então, com certeza, alguém que pagaria hoje 3% de doação, em 2024, possivelmente vai vir com uma alíquota de 6%, ou seja, o dobro de tributação só de virar o ano, além de outras questões que foram endurecidas também. Esse é um assunto muito importante que interessa diretamente, né, o pessoal do agronegócio, Cláudio César, e que a gente sabe que eles precisam estar atentos a isso, né, para tentar fazer com que a coisa aconteça e não ter tanto prejuízo com a reforma tributária, né? Olha, infelizmente a reforma tributária, para algumas pessoas, ela vai ser penosa, né?
Tá certo? Mas alguém tem que contribuir, todos têm que contribuir, para nós chegarmos no entendimento que o país precisa avançar. Nós não podemos continuar na situação que nós estamos. Então, infelizmente, no primeiro momento muitos perdem, mas lá no futuro ele vai ter o benefício, né? O agro, com certeza, nesse momento vai contribuir, mas lá na frente terão os benefícios. Falando em sucessão, doutor, o atual governador Riedel, quando ele era do Sebrae, né, presidente do Sebrae no estado, e já faz mais ou menos aí uns mais de 10 anos, ele veio a Três Lagoas justamente no Sindicato Rural, onde o senhor fez a palestra, né, ministrou a palestra. Ele também falou sobre sucessão, não do ponto de vista da tributação, mas ele falou da importância da sucessão e muitas vezes as famílias não estão preparadas, né? Porque nós temos ainda no Brasil alguns dogmas, algumas formas de pensamento. Depois que eu morrer eles que se viram. E não é bem assim. Nós temos que preparar inclusive para a morte e preparar inclusive a nossa família. Nós não podemos deixar uma peteca, um abacaxi na mão da nossa família. Então que bom, parabéns ao senhor que trouxe esse assunto. Falando de reforma tributária, que é o assunto do momento, é uma realidade, não adianta nós fugirmos disso, né? E também já, com certeza, dando uns pitacos aí de como que a família deve proceder, né? É isso mesmo. Inclusive, eu já fui também, antes do Riedel ser governador, já fui em algumas palestras dele, e ele falava bastante sobre esse ponto de sucessão, né? Do case Sapé, e de outros casos que ele trazia. E é bem isso, assim, eu acho que de fato, quando a gente fala de sucessão, a gente fala... É muito mais fácil organizar uma sucessão com o patriarca e a matriarca em vida, né? Então, o patriarca e a matriarca estão lá, eles vão falar, olha, eu tenho tais e tais bens, esses bens serão distribuídos de tais formas. Os filhos conseguem aceitar isso de uma forma mais clara. Depois do falecimento desses patriarcas e matriarcas, a gente consegue ver diversas famílias que eram felizes, tranquilas, tendo diversos problemas aí, diversas questões que até prejudicam a família. E mais, né? Quando não se organiza, chega um boleto que às vezes é muito caro para uma família, que precisa desfazer de imóvel, precisa desfazer de bem, vender mais barato para conseguir pagar o advogado, o tributo, a escritura e todas aquelas taxas, as dívidas de forma urgente. E a gente vê muita família aí que tinha uma condição muito boa serem penalizados, diminuir esse legado que o patriarca e a matriarca deixaram, simplesmente porque não organizaram uma sucessão. Então, o patriarca, a matriarca, ele pode já planejar em vida o pós-vida. Exatamente. E é isso que a gente defende bastante. A gente acha que a sucessão, ela é inevitável, né? Então, se organizado de forma adequada, você consegue fazer a sucessão e o patriarca e a matriarca também continuam sobre os poderes políticos, sobre os bens, né? Eles conseguem efetivamente utilizar dos bens e continuar a vida deles de forma normal, só que já com a segurança de que foi feita a sucessão. E esse é um dos modelos que a gente conhece, né? Que é o que o pessoal chama de holding familiar, que consegue ajudar nisso. Eu deixo claro que não é o único, tá? E nem sempre é o mais adequado. Muita gente chega lá no nosso escritório e fala, eu queria fazer uma holding. E aí a gente vai fazer uma análise e fala, olha, não faz uma holding, acho que vai complicar a sua vida. Então é importante ter um acompanhamento de profissional sério que vai identificar, olha, é caso de holding ou não, é um outro planejamento acessório, mas falar de planejamento acessório sempre é bom, sempre é um benefício. Mas o brasileiro não está preparado para isso, né, doutor? Não está. Por isso, inclusive, eu conheço um caso de uma pessoa que faleceu do agro e que não fez nada disso, né? Um monte de filhos e tal. E o problema, além da briga no velório, né? Entre a família... Filhos que ninguém conhecia da pessoa que faleceu, apareceu. E não era um só não, era mais de um. E aí tinha mais esse pepino para desenrolar, né? Porque aí tem que fazer teste, aquela coisa toda. Então tudo isso, por mais que a sucessão esteja organizada e planejada, né, pode acontecer esses casos isolados, depois que a pessoa morre e aparecer. Não, minha mãe teve relação com ele na década de tanto, e eu tenho tantos anos... E aí eu quero também ser inserido, né, nesse bolo. Isso acontece muito, né? Muito, a gente vê bastante. Aí até no planejamento isso tá complicado. Mas, de todo jeito, a gente consegue ainda assim mitigar, né? Diminuir esse percentual de patrimônio que seria envolvido nesse problema, né?
Hoje a legislação autoriza a gente fazer um planejamento total de 50%, né? 50% você pode destinar para quem você bem entender, e os outros 50%, ainda que a gente destine, né? Que é o que a gente chama de parte legítima, né? Ainda que você destine, esses outros 50% podem ser contestados, né? Se vier um filho diferente, se tiver uma outra situação que aparecer aí depois da sucessão. É complicado essa situação aí. O morto falou assim, eu vou morrer, mas eu vou deixar um probleminha pra esse povo. Depois da minha morte, eles vão saber da minha vida. Problemaço, aliás. Bom, contrato sucessório e arrendamento. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, com o advento da celulose, da industrialização, da silvicultura, tem muita gente que arrendou 100%, ou não, 50% da sua área. Como é que fica nessas questões do arrendamento hoje aqui no Mato Grosso do Sul, doutor? Tá, essa pontuação do arrendamento, ela leva para um passo um pouquinho diferente. A gente falou bastante sobre isso lá no sindicato. O que acontece? A gente sabe que isso tem acontecido muito aqui. O pessoal está arrendando ou fazendo contrato de parceria com essas empresas de celulose ou até com outros produtores. E isso tem cometido algumas notificações e algumas autuações. O que o pessoal geralmente faz? São 3 coisas que eles fazem bastante. A primeira coisa é o seguinte, olha, eu tenho um contrato de parceria, né? Eu faço um contrato de parceria e chego lá no lugar do pagamento e eu coloco um pagamento fixo. O que a Receita Federal entende? Que é um contrato de arrendamento e não de parceria. E aí tem uma penalidade, né? O contrato de parceria hoje, a tributação em média é de 5,5%, enquanto na de arrendamento é mais ou menos 27,5%. É uma diferença absurda. Fazem muito também, uma segunda coisa que o pessoal faz um contrato de parceria e depois faz um aditivo, né? Desse contrato de parceria, mudando a forma de pagamento, deixando fixo também. Ou faz o contrato de parceria, no outro dia destrata esse contrato de parceria e no terceiro dia faz um contrato de arrendamento, só para poder utilizar esse contrato de parceria inicial como uma base, né, para esses... para a tributação, para a inscrição rural e outras coisas. Isso está com um grande risco, né? A gente teve uma operação em 2019 que chamava Declara Grãos, que pegou quase que 100% dos produtores do Rio Grande do Sul. E em 2023 e 2024 eles trouxeram essa operação aqui para o Mato Grosso do Sul, para São Paulo, Mato Grosso. Então tem pegado bastante isso. E aí o produtor rural está acostumado nesse planejamento tributário, que não tem mais segurança que tinha antes, e só que tem outras maneiras de se fazer e de chegar a uma tributação igual ou um pouquinho maior, gerando uma segurança e uma tranquilidade para o produtor. Então, o que a gente vê bastante sobre esses contratos de arrendamento e parceria é justamente essa questão do... fazendo a mesma coisa de sempre, não utilizando, inclusive, gargalos que a própria legislação nos concede, e aí ficando em uma zona de risco, e agora muito iminente esse risco. A gente acha que em pouco tempo, boa parte aí dos produtores vão ser notificados ou autuados, aí dependendo da situação. E o que é indicado normalmente? Arrendamento ou esse contrato de parceria? Depende, né? São 2 conceitos diferentes. Se eu quero participar junto, se eu tenho uma área rural e quero participar junto com o produtor que vai explorar a área, aí a gente está falando de uma parceria. Eu tenho comunicação de risco, eu tenho uma tributação menor, eu tenho uma colaboração entre as partes, a gente está falando de uma parceria. Doutor, pode dar um exemplo aí? Por exemplo, nós temos essas empresas da celulose, né, na floresta. Seria, por exemplo, eu fazendeiro, eu produtor rural, tenho uma terra, e aí nesse caso seria uma parceria. Não. Nesse caso, em tese, em regra, é o arrendamento. É o arrendamento. Tá? Mas tem uma exceção. Por que é o arrendamento? Porque é um pagamento pré-fixado. Ontem até teve uma dúvida muito interessante lá no sindicato, que o cara falou assim, olha, mas eu recebo em volume atualizado por CPEA, então é um pagamento que ele não é fixo, né? Então esse pagamento não sendo fixo, que é um critério do contrato de arrendamento, né? O contrato de arrendamento é assim, ó, eu tenho um imóvel, é igual aluguel, né? Eu só quero receber o meu valor relacionado ao imóvel.
Então, vamos lá, eu não tenho um pagamento fixo, então eu posso declarar isso como parceria e aí ter esse direito de tributação menor? E a minha resposta para ele foi muito simples, não. Porque no final das contas, o que acontece nessas empresas é que ainda que tenha atualização por CPEA, outro índice, no final das contas é pré-fixado, né? Tinha no seu contrato que você ia receber 10, depois atualizado por X, você não concorre com o risco. Então, se eventualmente pega um fogo lá nessa fazenda de eucalipto, derruba tudo, você continua recebendo aqueles valores. Porque a responsabilidade não é dele, Porque né? a responsabilidade não é dele. Então, quando a gente fala de parceria, a gente fala de comunicação de risco. Sim. A gente não fala... O risco é para as duas partes. Para as duas partes. Então, eu tenho um percentual para receber, também não é um percentual que sai da nossa cabeça, tá? O Estatuto da Terra fala, no artigo 96, os percentuais, então é 20% se eu entrego sua área, 20% se eu entrego a área, mais benfeitoria, assim sucessivamente até 50%. Então, a gente não tira essas coisas da nossa cabeça, né? A legislação traz pra gente. Então, esse é o ponto principal e é o ponto que a gente vem alertando. Que, inclusive, tem um dispositivo no próprio Estatuto da Terra, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 96, que autoriza ter um adiantamento e que esse adiantamento seja pré-fixado. No final das contas, às vezes a gente tem aí uma possibilidade de ajustar a motivação do produtor rural, né, do proprietário rural, e conseguir ajustar para que ele fique na zona de tributação que ele entende como adequada, né, que ele consiga diminuir, obviamente, o risco dele e, ao mesmo tempo, ele fica tranquilo em uma determinada atuação, né, ou mais tranquilo, né, porque é o que a gente fala, a gente também vive em um país que as legislações, às vezes, não são totalmente aplicadas no judiciário, né? Então, por mais que a gente chegue aqui com questões técnicas, a gente fala, tudo é muito bonito no papel. Mas lá no judiciário pode ser entendido de um jeito A, jeito B. A gente que tem essa experiência de judiciário, a gente sabe como funciona. O direito nunca é aquela... aquela exata, né? O direito é sempre uma humana. Ele tem a forma de avaliar, de entender, né? Várias formas de entender o mesmo assunto, né? Exatamente. É para isso que existem os advogados, né? É para isso, mas é difícil para todo mundo, assim, né? Infelizmente, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. E aí a gente trabalha, quando a gente fala de trabalho preventivo, a gente fala justamente sobre esses pontos. Doutor, sobre vários assuntos, o senhor entende muito bem da área jurídica. O Brasil não está na hora de ter mais uma segurança jurídica? Porque nem sempre uma decisão é uma decisão desse país. Eu acho que, inclusive, esse é um dos principais pontos que talvez a gente não seja visto como um bom lugar de investimento, né? Tem diversos pontos aí que são prejudiciais. Perdemos dinheiro com isso. Perdemos, e muito, né? A gente efetivamente não tem. E eu digo mais, ainda mais nessa área tributária, a gente está vivendo uma fase... E é muito engraçado isso. A gente fala isso como uma crítica, mas é uma crítica muito interessante. No próprio Código Tributário Nacional, existe um artigo, eu não vou me lembrar o número agora, que fala que a interpretação do texto tributário ele tem que ser literal. Literal. Por quê? Porque existe aquela máxima assim, olha, eu, contribuinte, posso fazer tudo aquilo que não me é proibido. Então, tudo que não me é proibido, eu posso fazer, tá? Isso é um princípio do direito. E, ao contrário, o Estado pode fazer somente aquilo que lhe é permitido. Né? Então, são princípios diferentes. O que está acontecendo? A gente está vivendo uma era em que a Receita Federal, ela olha uma operação X que você fez, você pegou... Aconteceu isso em São Paulo, tá? A Receita Estadual fez isso, mas vou dar um exemplo que fica mais fácil, mas está acontecendo na Federal também. Olha, vendi X cotas de uma empresa, X participação societária de uma empresa para um terceiro. Eu vendi por 1 milhão. Aí eu vendi, sei lá, pro meu primo. Aí o Estado vem e fala assim, não, mas na verdade vale 10 milhões. Então, se você vendeu por 1 milhão, 9 milhões foi doação. E aí vem a gente, advogado, falando assim, Estado, da onde você tirou isso? Eu vendi por 1 milhão. Foi uma venda, foi um ato privado, eu recebi por 1 milhão. Se eu devia ter vendido por 10 milhões, se você acha, então crie uma empresa igual a mim e venda ela por 10 milhões. A empresa é minha, eu tenho liberalidade, eu estou em um ato privado, eu vendo por quanto eu quero. Mas o Estado está querendo receber sobre aqueles 9 milhões, né? Mas assim, sobre um fato tirador que não aconteceu, não tem isso. Então, assim, a gente está numa fase que eles olham as operações e falam, eu acho que você quis fazer isso.
eu acho que essa operação sua, ela tinha que ser de tal forma. A gente vai pro judiciário e fala, não foi assim que eu não foi isso que eu fiz nesse caso. Aí você tem que provar que não foi assim. Não, eu fiz uma venda, né? Eu não fiz uma doação. Só que no final das contas, para Receita, para chegando, e a gente está num momento assim, cada vez isso tem se tornado mais difícil. Então, por mais que a legislação nos dê premissas e prismas para a gente trabalhar, a gente ainda assim fica muito vulnerável. O senhor está falando isso, estou lembrando aqui quando eu fiz contabilidade, né, na faculdade. Aí tem aquelas planilhas do não realizável. Isso aí seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Não realizável, mas eles contam, né? Exatamente. Acaba incluindo aí. Então, isso é um grande problema. E quando a gente vem falar de planejamento, né? Nosso escritório é só preventivo, né? Então a gente pensa muito sobre isso o tempo todo. E aí, quando a gente pensa sobre planejamento, aí surgem questões. Por exemplo, o arrojo familiar é uma coisa que a gente sempre pontua e com muita cautela. A gente fala, olha, se for fazer uma holding familiar, é um planejamento. Entenda muito bem o que você vai fazer. Né? Faça com alguém que te pergunte qual é a motivação da sua família, qual é o objetivo, qual a receita, qual a expectativa de receita. Não faça de uma forma que a gente chama de receita de bolo. Porque hoje isso não é mais válido aqui no nosso país. Isso não funciona mais, justamente por causa dessa nossa Doutor, o senhor jurídica. poderia, assim, para nós aqui entendemos, mas às vezes o ouvinte que está nos vendo do outro lado, o senhor já usou esse termo várias vezes aqui na nossa reportagem, sobre a holding familiar. Vamos o senhor lá. poderia explicar o que é a holding familiar, por favor? Claro. E aí eu vou explicar do melhor jeito que eu entendo. A holding familiar é um nome comercial para vender planejamento sucessório. O que é holding familiar? Se você me perguntar... É um nome bonito. É um nome bonito. Se você me perguntar e perguntar para qualquer outra pessoa, eu acho que as respostas vão ser diferentes. Até porque a holding que a gente conhece, que é uma empresa que gerencia outras empresas, nem sempre, ou digo, inclusive assim, em 99% dos casos, não é o mais adequado para se fazer e ninguém faz, tá? Então, assim, é um nome comercial para venda de planejamento sucessório e eu falo assim, eu falo de holding quando a pessoa me chega com 4 pontos que são preocupáveis. Olha, eu preciso melhorar minha gestão patrimonial. Então, eu tenho bens, eu tenho maquinário, eu tenho veículos, enfim, tenho diversas coisas e tenho uma dificuldade nessa gestão patrimonial. Eu olho para isso e não tenho uma clareza. Então, esse é um ponto. Eu falo, opa, a gente já acende uma lanterninha aí, pode ser caso de holding, né? Nesse sentido de nome comercial de holding. Um segundo ponto que eu penso é proteção patrimonial. Eu tenho uma atividade de risco, né? Pode ser que essa atividade ela recaia sobre o meu patrimônio. Então, eu mantenho essa responsabilidade sobre uma responsabilidade limitada, um CNPJ, separo ela e separo o patrimônio para gerar aí mais uma casca de proteção. Eu até falo... Bastante o cliente chega lá e fala, olha, eu quero blindar meu patrimônio. Eu falo, de novo, você mora no Brasil, você não blinda nada aqui. No máximo você protege, e aí a gente tem ponto de proteção, de criação de cascas e tudo mais, mas blindar, isso não acontece. Terceiro ponto que a gente fala bastante é redução de carga tributária. Porque às vezes eu posso me enquadrar em uma coisa ou em outra, mas por falta de conhecimento, por falta de um empreendedorismo fiscal, digamos assim, eu acabo tributando e gastando mais. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto eu quero fazer um planejamento sucessório. Eu quero doar para meus filhos, eu quero pensar em usufruto, quero pensar em comunicabilidade, quero entender como vai ser depois, né? Quero já deixar meio pronto. Então são esses 4 pontos que eu chamo de holding. Mas isso é eu, tá? Porque no final do dia, holding é o nome comercial para se vender planejamento sucessório. Perfeito, doutor. Bom, agora às 7h48, entrevista muito esclarecedora, principalmente para quem é dessa área, né? Que está tendo aí essas informações, né, que são vitais para o negócio familiar, principalmente para quem possui muitas terras, né? Ou uma grande terra, mas que obviamente precisa discutir tudo isso e ter um especialista principalmente, né, doutor? Tem que ter alguém que oriente, de fato, para que a pessoa faça a coisa certa, para depois lá na frente acabar não se enrolando e assim as coisas acabarem complicando. De qualquer maneira, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui. Né? A gente sabe que é um assunto importante. Ontem você teve uma palestra também importante lá no Sindicato Rural, falando para o público direto, né, ligado a esse assunto. No mais, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado.
E a gente continua aí à disposição. Valeu! Abraço. Tchau, tchau. É um assunto que nós vamos discutir pelo menos aí nos próximos 50 anos. Isso eu acho que nunca vai parar. Ela está começando a regulamentar as suas minúcias e tal. Vai mais de 50 anos aí para chegar no entendimento, né? Eu vou te falar que nem quem é tributarista entendeu muito bem essa reforma tributária. Mas a gente vai entendendo. Um dia vai entender, sem dúvida. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais. Fique aí. Obrigado. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h52, estamos de volta por aqui trazendo as informações para você nessa manhã de sexta-feira. Continua chovendo, viu? Lá fora a chuva continua. Bom demais, que siga assim até o fim do dia. Olha, se puder o final de semana de chuva também, não seria nada mal, viu, Cláudio? Você sabe que não vai parar de chover, vai ficar esse chuvisco o dia todo. E a temperatura, a tendência é cair. É verdade. A tendência é cair. Eu já vi essa... Eu fui lá no... eu não sou... como que é que chama aí? Terraplanista. Terraplanista. Terraplanista, né? Eu já fui aqui, já vi o clima-tempo aí. E a tendência é daqui pro final da tarde ficar mais frio. É isso. Ainda bem, né? Ninguém aguentava mais 34, 35 graus, né, Marcos Amaral? O negócio não era fácil, não. Mas enfim. Marco Amaral não gosta de blusa, né? Você vê como que é o rapaz aí. Não, ele vai ter que usar. Até domingo ele vai ter que colocar um cachecol, uma touca, né? Uma bela de uma jaqueta. O boné, ele tem que aparecer no boné. Sabe? O boné o boné é do resumo difusor, hein? Por favor. Isso. 7h53. Bom, segundo o Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE, divulgado ontem, Mato Grosso do Sul é o 7º estado brasileiro com menor número de crianças de até 5 anos não registradas. Nos dados apresentados, das 240.246 crianças sul-mato-grossenses, até essa idade, 1.072 estão sem registro, ou seja, cerca de 0,45% ainda, 297 não conseguiram dizer e 70 não quiseram declarar.
Do total, 7.358 de 1 ano, 99,15, 40.100 de 2 anos, 99,16 e assim por diante. As cidades, né, que registraram 100% dos jovens de até 5 anos são elas: Sonora, Selvíria, Rio Negro, Novo Horizonte do Sul, Jataí, Jaraguari, Douradina, Corguinho e Anaurilândia. Na capital, foi a 43ª cidade do estado com maior número de registros, com 99,63%. Aquela com menor índice foi Aral Moreira, com 93,1%. Ao comparar com o último censo feito em 2010, Mato Grosso do Sul pulou de 93,20% para 99,20% nos últimos 12 anos. Ainda segundo o levantamento do IBGE, o registro das crianças de cor ou indígenas teve uma queda de 0,7 pontos percentuais em relação ao último censo. Em 2010, onde 97,9% obtinham registro. Já em 2022, esse dado caiu para 97,2%, considerando apenas registros em cartório. Ao todo, o Mato Grosso do Sul tem 14.045 indígenas até 5 anos, que lhe rendeu a 4ª posição no ranking de estados com o maior número nesse quesito. Atrás do Amazonas, 71.125, seguido por Roraima, 18.148 e Bahia, 16.084. Entre os 79 municípios do estado, 41 apresentaram 100% no registro dessas pessoas, sendo Aral Moreira o pior, com apenas 62,64%. Para 2024, né? Dados do último IBGE, mas mostrando aí que ainda crianças, principalmente indígenas, tem algumas ainda que não têm registro, né? Então, é algo que as autoridades precisam estar em cima, né, Cláudio? O Henrique, você está focando aí, especialmente na nação indígena, né? Nos povos originários. Mas imagine que é o seguinte: o Mato Grosso do Sul tem 5.000 crianças que não têm registro no total. Isso é uma irresponsabilidade dos pais. Como é que você faz para levar a criança? Não vou nem falar na escola, porque a criança começa a ir para a escola de uma determinada idade adiante. Agora, e no médico? Como é que você faz? Né? Outro dado também que você está aí falando: nós temos a 2ª maior população de indígenas do Brasil, né? E o números que você traz, nós estamos em 4º lugar relacionado às crianças. Portanto, está nascendo menos indígenas no Mato Grosso do Sul. É um número a ser observado também, né? Então, gente, é o seguinte: você que é pai, você que é mãe, cumpra a sua obrigação como pai e como mãe. Nós estamos na semana, que domingo agora nós comemoramos o Dia dos Pais. Nós temos muitas mães que são pais, como tem pais que são mães também, Sim. numa menor proporção. Então, gente, vamos pensar no nosso papel, de pai, de mãe. Vamos pensar no nosso papel como ser humano, na responsabilidade que nós temos ao trazer uma vida ao mundo, né? Porque não é uma pessoa sozinha que faz isso, né? Então, nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos. Eu sou pai de 4 filhos, são filhos maravilhosos. Eu tenho a alegria, o prazer de ser pai dos meus filhos. Você entendeu? E eu acho que todos deveriam ser assim. Cuidar dos seus filhos. Independentemente de ser indígena ou não é indígena, é ser humano. Sim. Nós temos que cuidar. É o papel de todos, né? Principalmente das famílias do pai e mãe. 7h57, antes da gente fechar, como de sempre, hoje é sexta-feira, último dia que a gente vai falar de Jogos Olímpicos. E o vôlei, aconteceu aquilo que a gente temia, né, Cláudio? As meninas não conseguiram a vitória em cima das norte-americanas. Né? As norte-americanas não faz nada num ciclo de 4 anos, que chega na Olimpíada, elas ganham a Olimpíada. É assim que acontece. Infelizmente. Eu não sei o que acontece. Nós somos tricampeão olímpico, né? Das meninas. Nossas meninas são maravilhosas. O time do Brasil é melhor que o time americano. Vai dar uma pane, né? Ontem, uma pane. Eu não sei o que acontece com o time brasileiro. Na Liga das Nações, o Brasil ganhou todas as partidas. Todas. Se perdeu 1-7 foi muito. Chegou na hora do vamos ver. Sabe? Na hora do pega pra capar. Na hora de ir pro apogeu, aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem. E olha, às vezes o vôlei, eu não sou... eu tô aqui... Tem um especialista na área, especialista, né? Mas eu tô lembrando aqui do professor Hulk, que jogou vôlei, né? Ele é fisioterapeuta, mas entende muito bem disso, gosta. Tantos outros, da Lua e tantos outros aí.
Né? E eu fico vendo assim, meu Deus do céu, o que acontece? É um fator mínimo ali. E quando, hoje estava no jornal, que quando o Brasil empatou, foi pro tie break, eu falei, bom, vamos ganhar, porque é o fator. E o Brasil ainda chegou no tie break na frente, que é a coisa mais difícil de você virar um tie break. E de repente as norte-americanas. É triste, eu fiquei triste. Mas ao mesmo tempo, eu fico contente porque o vôlei, ele, de vez em quando, ele dá umas alegrias pra gente também. Diferente do futebol, que faz tempo que nós não temos alegria nenhuma. Vamos ver as meninas amanhã, né? Vamos ver agora. É um fator surpresa, viu? Um fator surpresa. Ninguém esperava que o Brasil fosse classificar na primeira fase. E de repente, no jogo contra a França, aconteceu o que aconteceu. Contra a Espanha, melhor ainda, né? Mas contra as norte-americanas, nós perdemos 2 medalhas de ouro. Vamos ver agora. Vamos ver. Hoje tem chance de ouro com o vôlei de praia, para tentar salvar aí a lavoura. As meninas ontem que venceram e voltam hoje na final contra a dupla canadense, né? E o atletismo também tem projeções. Enfim, já tivemos uma prata hoje com o Isaquias. Vamos ver, o taekwondo tá nas quartas de final. Ontem tivemos medalha de bronze. Vamos ver se a gente belisca mais um ourinho ou 2, quem sabe, pelo menos, nesses Jogos Olímpicos, por mais difícil que seja. Mas enfim, acho que é um saldo, não sei se é positivo, dizem que não vamos alcançar o número de medalhas anteriormente, mas, né, é o que está tendo aí. O esporte brasileiro precisa de mais investimentos, precisa de tudo que a gente vê em outras nações bem menores que o Brasil e que está ranqueando mais que o Brasil em termos de Olimpíada. O caso da Austrália, né? E o Brasil fica nessa, né? O Henrique, é o seguinte, às vezes o que falta não é igual na questão da educação. Muitas pessoas pensam assim, que a educação precisa de mais investimento. Eu acho que precisa melhor administrar os recursos. Você entendeu? Tem países da OCDE que investem menos do que o Brasil investe na educação. É a mesma coisa e tem uma educação melhor que a nossa. Entendeu? Então, é a mesma coisa a questão do esporte. Eu acredito o seguinte, que o esporte ele tem que ser difundido nas escolas. Começa nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas particulares, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, passando pelo ensino médio, aí vai para o universitário. Entendeu? E tem que ser feito isso. Tudo bem que o governo dá a Bolsa Atleta, garante ao atleta o treinamento, as condições... Não, concordo. Mas nós precisamos investir desde pequenininho, desde a educação infantil, investir no esporte. É o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em outros países. Agora, às vezes você tem um menino que se destaca, uma menina que destaca lá nessa fase que eu falei, no ensino fundamental 1, 2, até no infantil, e vai indo. Aí o governo vai lá e pega ele como e tal. E aí nós ficamos cobrando do atleta o resultado na Olimpíada. O resultado, ele tem que ser administrado justamente lá nos primeiros anos da criança. Aí de repente chega lá. A ginástica olímpica brasileira, o Brasil pegou como afinco e começou a investir na ginástica brasileira. Olha o resultado que está acontecendo aí. Geralmente nós tínhamos uma atleta só que disputou, não tinha nem equipe. Hoje nós temos equipe, a terceira melhor equipe do mundo, se não for a segunda melhor. Isso. O investimento precisa acontecer de qualquer maneira em todas as esferas e a gente espera que isso... Todo o ciclo olímpico é esse, né? Mas vamos ver se muda dessa vez. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco aí no Tribuna Livre. É isso, 8h03, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com, materiais de construção, Lotéricas Caminho da Sorte 2 e Genildos Bar e Espetos. A gente volta segunda-feira às 7h. Parabéns a todos os pais, parabéns, Cláudio César, pelo aniversário, pelo Dia dos Pais e a todos os pais que nos acompanham. Um grande abraço e até mais.